Então, queridos, Eclesiastes, hoje nós vamos continuar a nossa trilha no capítulo 2, né? Eclesiastes, Letícia, é esse livro que está classificado na teologia como livro poético. Mas dentro dessa categoria de livros poéticos, Mirelle, existem aqueles que nós diríamos que são poéticos de fato, né? Como Salmos, como até ali o livro de Lamentações, né? Embora alguns classifiquem ele como profético, né? Mas eu gosto de botar entre os poéticos. Mas existem aqueles que estão classificados entre os poéticos, que são literatura de sabedoria, que é o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. E esse nome, né, Eclesiastes, ele é traduzido em muitas bíblias como pregador, né? Também pode significar aquele que preside ou está numa assembleia, numa reunião, né? Numa eclesia. Em hebraico essa palavra é Coelet, né? Esse nome Eclesiastes é de origem grega. E apesar de aqui ter sido escrito, e é consenso, né, pelo filho de Davi, acredita-se que é Salomão, mas a data de fato da composição do livro é mais ou menos ali 250 a.C., tá? Só dando um panorama antes de nós entrarmos no capítulo 2 aqui, para vocês relembrarem, né? Nós vemos aqui alguns conceitos interessantes da antiga cultura grega, né, que era chamado helenismo naquela época, associado, né, com a mentalidade hebraica, né? Então, ideias, por exemplo, que lembram epicurismo, né? O que é epicurismo, pastor? É uma filosofia que eles procuravam usar da melhor forma aquilo que a vida oferecia, né? Tem ideias relacionadas a ceticismo, né? O que é ceticismo? É aquele relativismo radical, né? Ideias relacionadas também com uma outra linha aqui da filosofia dos gregos, que é o estoicismo. Eu tenho bastante livro disso lá na minha biblioteca, né? Que é aquela filosofia que fala do domínio pessoal, né? Aquela consciência de exigências éticas, né? De viver de uma forma regrada e ética o máximo possível ao seu alcance. Isso aqui em Eclesiastes está misturado com a ética da lei, da Torá, da lei de Deus. E a ideia desse livro aqui é ser uma coisa, Cristina, extremamente prática, né? Então você vai vendo aqui, na verdade eu diria que são os livros mais práticos da Bíblia, Júlio, o Eclesiastes e Provérbios, mais prático ainda Provérbios, né? Onde nós temos aquela série de ditados ali que vão falando de situações que todos nós até hoje enfrentamos no dia a dia, tá? Ele usa muito a palavra aqui, vaidade, que eu falei na casa lá da irmã Mari, né, que no original pode ser traduzido por neblina ou fumaça, né? Tem aquela expressão de correr atrás do vento. O que seria correr atrás do vento? É você gastar tempo, gastar energia com coisa que no final, irmã Joseli, será de proveito algum, né? E apesar de ter vários títulos, subtítulos nesse livro aqui, na verdade, o tema mesmo que ele se propõe a tratar, irmãos, é o quanto as ocupações e as preocupações, né, as ansiedades de todos nós no dia a dia são comparadas com a eternidade
superficiais, né? São passageiras, são precárias, né? Claro que eu seria hipócrita de dizer que você não deveria se preocupar, ou eu não deveria me preocupar, porque eu também me preocupo, né? Em pagar os boletos, por exemplo. Né? Ô, irmão. Isso aí deve ter sido alguma coisa lá no reino das trevas que inventou esse negócio. Né? A preocupação que todo mundo tem, né? Se alguém aqui não tiver, fala comigo no fim do grupo que eu te compartilho os meus, né? Então todo mundo tem preocupação, né? Em ter a sua casa, sustentar a sua família, pagar a conta, e o carro, e o dia a dia, e os filhos, e tal. Ok. E não está errado você ter essas responsabilidades. O problema é quando essas coisas, irmãos, tomam uma proporção acima, né? Tomam uma proporção além daquilo que realmente é o tesouro do reino, é a pérola de grande valor, como eu comecei falando aqui nesse grupo, né? Então, nós temos esse foco, né? E não só coisas, às vezes pessoas, né? Às vezes eu posso não estar me prostrando diante de uma imagem de escultura, mas o meu ídolo de repente pode ser minha esposa, pode ser meu marido, pode ser meu filho, pode ser minha denominação, pode ser as minhas convicções. Você já viu gente que parece que tem aquela necessidade assim, que ele ou ela tem que estar certo sempre? Tem gente assim. Isso também são ídolos. Calvino, né, o grande teólogo, ele tem uma frase interessante. Eu escutava alguém falar isso hoje de tarde lá no meu escritório, né? Ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E realmente, né, se o nosso coração não estiver, Mari, centralizado no Senhor, a gente vai ficar, Márcia, fabricando vários ídolos e nem se dando conta dessas coisas. Então, Eclesiastes vem num sentido, né, de nos mostrar como as ocupações humanas nessa vida são precárias, são passageiras, né? É um livro religioso, sim, talvez não com a mesma piedade que os Salmos, por exemplo, né? Na verdade, se você for comparar com outro livro da Bíblia, Eclesiastes está muito mais próximo de Jó do que de Salmos, né? Mas ele vem nesse sentido aqui de trazer observações com muita seriedade, com muita sobriedade sobre a superficialidade das coisas, né? E avisar que devemos sim trabalhar, mas não colocar essas coisas acima do Senhor, né? Devemos viver a nossa vida, mas nunca perdendo de vista, né, quem é o Senhor. Meses atrás eu dei uma resposta para alguém. Eu estava com umas dificuldades de saúde. E esse alguém muito bem intencionado, né, veio me questionar. Mas você sabe assim, quando a pessoa vem te questionar, mas com aquela atitude assim de te provocar um pânico. Já viu gente assim? Sabe aquele apavoro assim, sabe? Tipo assim, ai, agora como é que vai ser? Sabe, assim, tipo, vai que você morre, umas coisas assim, sabe? E começou a me questionar algumas escolhas que eu fiz
há muitos e muitos anos atrás, quando eu escolhi abrir mão, né, de uma carreira no mundo secular para ser um mestre da palavra de Deus. E eu percebi, sabe, irmãos, que por trás daquela história, num primeiro momento, Júlio, parecendo assim muito bem intencionada, estava uma atuação maligna. No sentido de desequilibrar o meu coração e me levar a questionar, tipo assim, será que realmente eu fiz a escolha certa? E essa pessoa, né, me fez uma pergunta assim, qual é o seu projeto de vida para tantos anos, né? Mas sabe assim, irmão Paulo, querendo dar a entender, tipo assim, né? Olha aí, você abriu mão de tudo pelo reino de Deus e agora tá aí, ó. Né? Você não tem como resolver isso ou como se tratar. Vocês estão entendendo a intenção, né? E aí, na hora assim me veio uma passagem. Aquela passagem da Escritura que diz sobre aquele homem que trabalhou a vida inteira, recolheu em celeiros, e quando seus celeiros estavam bem cheios, ele disse à sua alma, descansa, come, bebe, porque já tens fartura. E aí Jesus chega e diz assim, Letícia, mas ele não sabia que naquela noite lhe pediriam a sua alma. E Jesus diz assim, né? Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tu juntaste, para que será? E eu peguei essa passagem e escrevi, WhatsApp é a benção, né? E mandei e disse assim, meu irmão, leia esse trecho, tá aqui o meu projeto de vida. O meu projeto de vida é não ser como esse homem. E eu vou dizer para vocês, realmente aquilo que Jesus fez funciona, sabe, irmãos? Como assim, pastor? Lembra, Mirelle, quando o diabo veio tentá-lo no deserto, e ele respondeu com 3 passagens da Escritura e desmontou o inimigo. Eu não precisei de 3, só precisei de uma. Jesus é bom. Essa pessoa calou-se e nunca mais tocou no assunto. Por quê? Porque nós precisamos também aprender a discernir, né? Quando alguém vem com uma preocupação legítima, mas quando alguém está sendo instrumento para tirar a nossa paz. E nós precisamos aprender a sermos bíblicos em tudo. Amém. Não é, Cristina? Qual é meu apelido aqui na cidade, Cristina? Hã? Fala bem alto. Muito bíblico. Ah, tem gente que acha que eu me ofendo. Não, Letícia, isso aí para mim é elogio. Não seja só eu, sejam todos vocês muito bíblicos. Porque a Escritura é, a palavra de Deus é, né, o próprio Deus. Não o livro, a pessoa, o verbo vivo, Jesus. O livro é só o registro. Amém? Você ser muito bíblico, Cauã, significa simplesmente que você é muito crente. Então é o que a palavra diz, né? Todo tempo você saber responder, dar razão da sua fé com a Escritura. Amém? Amém? Então vamos ao capítulo 2. A minha Bíblia tem por título Ilusão do Prazer.
Só que como nós estamos em bastante irmãos hoje, né, glória a Deus, eu só peço que quando você for ler, você leia bem alto o versículo, tá bom? Então eu vou começar com o verso 1. Eclesiastes capítulo 2, verso 1, diz assim: Eu disse comigo no meu coração, vou experimentar-te com a alegria, desfruta da felicidade. Mas também isso é vaidade. 2. Do riso disse, é loucura. E da alegria, de que serve? 3. Recorde. 3. Pode ler aí, quem tá na vez. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens, debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas. Plantei jardins e pomares, com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açoites para regar plantações. Adquiri servos e servos, e tive servos nascidos em calmas. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todas o que houve antes de mim em Jerusalém. 8. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis, e de províncias, provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Recorde. 9. E fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. 10. Tudo que desejavam meus olhos não lhes neguei, não privei meu coração de nenhum prazer, e ele desfrutou de todos os esforços. Julguei que esta era a parte que me cabia por todas as minhas fadigas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria, e a loucura, e a estultícia, que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram. 3. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a astúcia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios, acontece também com os tolos. Ai, eu pensei assim, o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E respondi, não ganhei nada. 16. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que dos tolos. Portanto, de tudo nos dias futuros, total esquecimento haverá, e como morre o sábio, assim morre o tolo. Recorde. 17. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol.
Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. 18. Também eu odiei todo o meu trabalho, que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. 19. Quem é que sabe se ele será sensato ou insensato? Todavia, será o dono de todos os trabalhos nos quais penei e com os quais me preocupei debaixo do sol. E isso também é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem for, ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. 22. Pois que alcança o homem com todo o seu trabalho e com a fadiga em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Tudo que nós fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgosto. Não podemos descansar nem de noite, é tudo ilusão. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. 25. Porque quem pode comer ou quem pode usar melhor do que eu? Amém. 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte. Ou amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Amém? Amém. Muito bem. Observações aqui. Ele parece um capítulo complexo, Muito. mas não é tão difícil assim. Aqui, Salomão está pensando com os seus próprios botões. Veja que o verso 1 começa: eu disse comigo no meu coração. Então ele está compartilhando com os leitores, né, no caso nós, seus pensamentos internos, né? E aí ele vai falar aqui o seguinte, que num primeiro momento ele determinou no seu coração, né, desfrutar a felicidade. Eu vou seguir a minha tradução aqui, tá? Claro que desfrutar a felicidade no padrão ou no conceito, Cristina, que o homem nesse mundo tem de felicidade. Na verdade, nesse capítulo existe uma tensão entre o que é sabedoria do homem e o que é sabedoria de Deus. O que é felicidade no conceito do homem e o que é felicidade no conceito de Deus. E ele vai seguir aqui nos versos 2 e 3, né? O 3 ali, alguém leia bem alto ali para nós. Uhum. 3. Busquei no meu coração, como eu daria ao vinho, porém o meu coração como sabedoria, e como reteria a loucura, até ver o que teria melhor do que os filhos, os homens.
fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de tua vida. Isso, a minha tradução diz assim, que ele pensou em abraçar a insensatez, se entregando à bebedeira, vamos assim dizer, né? Aí você vai dizer assim, embora deixando o meu coração ser conduzido pela sabedoria. Quer dizer, ele está num conflito aqui. Eu deixo o meu corpo seguir o rumo natural, a minha alma seguir o rumo natural dos desejos, das paixões, né? Eu abraço a insensatez, ou eu me deixo ser conduzido pela sabedoria. E aí ele vai falando que multiplicou atividades, né? Ali no verso 4, construiu casa, plantou vinha. No verso 5, cultivou jardim e pomar. No verso 6, construiu reservatórios para regar bosques. No verso 7, adquiriu escravos e escravas, teve muitos empregados, gado, rebanhos de ovelhas, né? Mais do que todos que vieram antes dele em Jerusalém. No verso 8, né? Ajuntou prata e ouro. Realmente você percebe que ele está falando aqui, é Salomão mesmo que fez isso, né? Riquezas de reis das províncias, cantores e cantoras, né? Taças e jarros para serviço do vinho. Então aqui está relacionado a grandes banquetes, né? E ele vai falar ali no 9 que ele se engrandeceu, né? E ultrapassou a todos os que precederam, os que vieram antes em Jerusalém. Só que ele faz uma observação interessante no fim do verso 9. E minha sabedoria continuava comigo. Aqui é aquela tensão que eu falei, Mirella. Observe. Minha sabedoria, não era de Deus. Então tudo que ele fez ali, ele está agindo pelo seu tirocínio de negócio, Júlio. Pela sua percepção de que deixaria um legado, construiria algo, seria bem-sucedido, seria feliz, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Ele cai, na verdade, num ativismo aqui. Nós temos que vigiar muito com isso. Quanta gente cai num ativismo e aí esquece ou negligencia Deus, o reino, porque tem que juntar, porque tem que trabalhar, porque tem que ganhar, porque tem... Vocês conhecem gente assim, né? E sempre que você fala dele, aliás, sempre que você fala com ele ou com ela, né? Já viram gente assim? O assunto sempre vira, mexe, remexe, cai em trabalho, cai em dinheiro, cai em... E parece que a pessoa vive... Me lembra aquele hamster que corre na rodinha, corre, e nunca sai do lugar. E tem também o outro lado da moeda, não é só com relação às coisas desse mundo, existe também o ativismo religioso. Né? É aquele que nunca sai da igreja e tá em tudo, tá em todas, tá com todos, mas lembra Jesus falando? No teu nome até expulsei demônio. Jesus vai olhar e dizer, não conheço você. Então, é muito sutil essa linha. Do que eu estou falando? Eu estou falando de fazer a obra de Deus sem Deus. Você precisa entender o seu trabalho
também como obra de Deus, e você não trabalha para ganhar um salário, você trabalha para glorificar a Deus. E o desafio que você tem que fazer no seu local de serviço é o seguinte: Senhor, eu estou aqui nessa empresa te glorificando. Essas mulheres que vêm aqui no meu centro de estética, elas estão percebendo a tua presença na minha vida, eu estou glorificando. Entende? E glorificar não é ser aqueles crentes chato. Esses dias eu fui num determinado lugar e tinha uma daquelas crentes. A pastora tem mais paciência com gente assim, eu não tenho muito, né? E a hora que eu entrei, ainda a proprietária do estabelecimento inventou, né, de falar: ô pastor, pronto. Né? Isso foi num determinado centro de beleza aqui da cidade, né? E meu Deus, sabe assim, a mulher parecia um papagaio falando e cada frase ela tinha um versículo no meio. Eu não entendi se... Claro que você tem que dar testemunho, não tem problema você falar da palavra, mas você virar num determinado ambiente, que não é o ambiente de igreja, né? E cada frase você tem que botar um versículo, sabe? E eu fiquei olhando ali para a cara das outras mulheres que estavam em volta, as mulheres já estavam... tipo assim, sabe? E eu pensei, meu Deus, tem misericórdia dessas mulheres, porque se eu que sou pastor não estou aguentando ficar 10 minutos aqui ouvindo essa conversa, imagina quem está fazendo progressiva aqui, velho. Imagina isso. As irmãs estão rindo porque sabem do que eu estou falando, né? E muito sem noção. E às vezes as pessoas acham que estão fazendo obra de Deus e não é. Talvez as maiores pregações, os melhores testemunhos sejam em silêncio. É verdade. Então, a nossa sabedoria é uma coisa. A sabedoria de Deus é outra. E nós, de fato, seremos verdadeiramente sábios quando nós estivermos dispostos, né, a abrir mão da nossa suposta sabedoria em favor da sabedoria dele. E em tudo nós glorificarmos a Deus. Eu saio para vender e eu digo assim: Espírito Santo, entre aqui dentro desse carro e vamos comigo hoje. E onde eu chegar eu quero te glorificar. E eu já tive várias experiências de chegar em lugares e as pessoas falarem: nossa, você veio aqui entregar a minha encomenda e assim eu estava tão atribulado, mas agora eu senti tanta paz. Glória a Deus. E eu só dou uma risada. Porque não é eu, né? Ou você. Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós. Glória a apesar Deus. de nós. Indo adiante, ele vai dizer no verso 10 que ele não negou nada, né? Aos seus olhos, ao seu coração. Ele desfrutou de tudo que um homem, né, delícias, né, de prazeres, né, poderia desfrutar. E ele se justifica aqui, porque no fim do verso 10, a minha tradução diz assim, ó: julguei que esta era a parte que me cabia por todas as minhas fadigas. Então, às vezes, a gente até fica meio indignado, né, com algumas coisas, né, porque tipo assim, mas eu já me fadiguei tanto, então, né, será que Deus não vê o que eu estou passando? Será que eu não tenho direito? A gente começa com essas conversas. Todos nós, inclusive eu.
Várias vezes eu já cheguei em oração para Deus. A pastora também. Né? E, tipo assim, Senhor, né? Tu não tá vendo, né? Eu acho que eu mereço. Esse tipo de coisa. Mas nessas horas existe uma boa palavra ali da parte de Paulo quando ele fala que o Senhor disse para ele que a graça lhe bastava, né? E que o poder se aperfeiçoava na fraqueza. Né? Claro que Deus é bom e nos dá coisas boas, mas nem sempre as coisas serão assim. Quando as coisas boas não nos forem dadas, nós também precisamos continuar amando Deus. Aleluia. Porque Deus é Deus nos dias verdade. bons, mas também é Deus nos dias maus. É verdade. E quando nós passamos por dias maus, e vocês estão fazendo essa cara, porque é óbvio, ninguém gosta de dias maus, nem eu. Mas eles vêm, isso é inevitável, né? Faz parte da vida. E quando nós passamos por esses dias maus, aí está a prova da nossa fé. Porque se você vai servir a Deus só nos dias bons, que mérito tem isso? Nenhum. Qualquer um faz isso. Né? Agora, quando a gente experimenta meio de longe, assim, só de longe, né? Aquilo que Jó experimentou. Eu digo de longe porque eu não sei vocês, mas se eu fosse passar aquilo que aquele homem passou, eu estava morto. Né? Chegar na eternidade, quando eu ver Jó, dizer, ó, cara, você merece o troféu, né? Né? Mais que você, só Jesus mesmo, porque depois de Jesus vem você, né? Assim, no pódio você está no segundo lugar ali, né? Mas você vê, manteve-se fiel a Deus em toda a sua aprovação. Né? Então, ele julgando aqui, né? Que ele tinha direito a todos aqueles prazeres e etc. E tal. E aí, o 11 vai dizer que ele se volta para as obras que as suas mãos tinham feito, para os trabalhos que ele tinha penado. Veja bem a palavra aqui na minha Bíblia, né? Penou. Quer dizer, sofreu, né? E vi, final do verso 11, vi que em tudo havia vaidade e aflição de espírito. Nada há de proveitoso debaixo do sol. Se você parar para pensar, a única coisa que você vai levar para a eternidade é a sua fidelidade, seu relacionamento com Deus. Eu não vou levar meus livros. Gostaria muito, mas não vou. Né? Você não vai levar o seu violão, né? Ou meu carro, ou minha casa. Nem minha mulher, né? Nem eu mesmo, na verdade. Quem me leva é ele, né? Mas assim, eu não sei se vocês estão entendendo do que está falando aqui. Está falando aqui em nós possuirmos as coisas e não as coisas nos possuírem. Amém. Deu para sacar agora? Sim. Por quê? Porque se eu deixar as coisas me possuírem, um belo dia, ó, bateu as botas, meu irmão. E de repente aquela casa, aquele terreno, aquela herança, sei lá, que alguém brigou tanto, não vai significar nada. E a única coisa que ele vai ter direito é ali alguns poucos metrinhos quadrados, 7 palmos abaixo da terra e um caixote de madeira, que vai apodrecer junto com ele ou com ela lá. E nem o direito de escolher o caixão, nem a roupa que vamos vestir, nós vamos ter. Pois é, o pior é isso, né?
O cara não escolhe nada, né? Você já parou para pensar que assim como você não escolhe nada para nascer, também você não escolhe nada para morrer. Morreu quem vai escolher é os outros, minha filha. Ah, vou deixar no testamento. Pode até deixar, mas ninguém garante que vai ser cumprido. Então, fora do relacionamento com Deus, tudo é vaidade. O pastor está dizendo para mim ser um Zé Ninguém? Claro que não. Mas estou dizendo, possua as coisas, mas não seja possuído por elas. Amém. E aí no 12 ele vai dizer que se colocou a examinar a sabedoria, a tolice, a insensatez, né? Ele faz uma pergunta aqui, o que fará o sucessor do rei, quer dizer, o príncipe, né? O próximo rei. E a resposta é, o mesmo que outros já fizeram. Do que ele está falando aqui, Mirelle? Que a tendência do homem é sempre repetir os mesmos erros. Como que nós nos livramos dessa tendência, né? Recebendo em Cristo uma nova natureza. E no 13 ele diz assim, e observei que a sabedoria está tão à frente da insensatez, quanto a luz precede as trevas. Ou seja, a sabedoria é necessária, é importante, mas a sabedoria é de Deus. E não a minha suposta, ou a sua. No 14, aqui prosseguindo no capítulo, ele diz assim, né? Ele vai falar agora sobre o sábio tolo. E no 14 está escrito que a minha tradução traz de uma forma muito interessante. Disse que o sábio tem olhos na cabeça, enquanto o insensato caminha no escuro. Mas percebi que o fim de ambos é o mesmo. Do que ele está falando aqui? Que nem do muito intelecto ou do muito estudo, isso serve muito para nós que somos ministério de ensino, nem disso alguém deve se orgulhar. Por quê? Porque qualquer um de nós, por mais estudado que seja, no final das contas, né, vai para o mesmo buraco do analfabeto. Mesmo destino. Mesmo destino. Então a verdadeira sabedoria, que é, Márcia, ter Deus. Aleluias. Né? Glória a Deus. Aí ele vai falar no 16, a memória do sábio não será eterna, como também não será do insensato, pois os tempos futuros cobrirão tudo igualmente com esquecimento. Tanto morre o sábio como o ignorante. Quer dizer, as gerações vêm, as gerações vão, o tempo cobre. Então é bobagem se orgulhar de qualquer coisa que qualquer um de nós possa ter ou obter fora de Deus. Então, se alguém se orgulha, que orgulhe-se ou seja grande no Senhor, né? Nossa grandeza está em ser grande no Senhor. Aí ele vai dizer no 18, e ainda detestei todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, pois devo deixar tudo para quem viver depois de mim. Gente que está tão preocupada com a herança, né? Mas, por mais que um homem junte, tudo vai ficar para aqueles que viverem depois. E ninguém garante que esses farão bom uso disso, desperdiçarão. E quanta gente você conhece assim, aqui em Paranaguá mesmo, né? Que botou tudo fora. Desperdiça tudo. É.
E aí, mais uma vez, cai sempre nessa tônica. Vocês estão percebendo? Possua as coisas, mas não deixe as coisas possuírem você. Tenha a sabedoria de Deus, mas não viva pautado na sabedoria do homem. Viva para a glória de Deus. Mas entenda que a sua oportunidade é agora. É nessa vida. Porque depois que passar essa vida, aí é a outra geração que vem. Então o que tem para fazer, faça em Deus, e o que tem para fazer, faça nessa vida. E agora, lá no 21, ele vai dizer, capítulo 2, verso 21, pois aquele que trabalha com sabedoria, competência e diligência, deverá entregar a sua parte a outro que em nada colaborou. Isso, pelo visto, é vaidade, um grande mal. Mas, pastor, eu não devo trabalhar com sabedoria, competência e perseverança? Diligência é perseverança. Deve. Mas, entendendo que, por mais que alguém trabalhe, ele não tem o domínio do que será das coisas após a sua partida. Então trabalhe bem, mas não faça do trabalho o seu ídolo, o seu objetivo maior. E aí ele traz a conclusão aqui, que é os versos 24, né, em diante. Nada é melhor para alguém do que comer e beber. Daqui a pouco nós vamos comer um negócio. Né? Tô sentindo o cheiro. Eu acho que só eu vou comer, porque vocês estão tudo quieto, não falaram nada. Tá. E exibir os frutos dos seus trabalhos. Crente gosta de comer, né, irmão? Glória a Deus. Coisa boa. É, glória, né? Tem coca hoje, irmã Mari? Ô, glória. Mandar, a ordem foi dada, né? Agora, se foi obedecido, é outra história. E vejo que isso vem da mão de Deus. Então, olha aí, ó, irmão. Viu? Cauã. A Bíblia está dizendo que comer e beber é de Deus, irmão. Aleluia. Por isso que os crentes gostam, né? Comer e beber 2 palitos. Agora convida para um jejum para ver, né? Vamos lá. E ele diz assim, pois quem pode comer e gozar de delícias separado dele? Então você está percebendo que até a comida e a bebida é para a glória de Deus. Aleluias. A quem é bom a seus olhos, ele dá sabedoria, conhecimento e alegria. A quem é bom aos olhos de quem? Do Senhor. O que você ganha sendo bom aos olhos do Senhor? Sabedoria, conhecimento, alegria. Mas ao pecador impõe. Ao pecador impõe a aflição de colher e ajuntar, para depois entregar a quem agrada a Deus. Isso aqui também é legal, viu? Está dizendo que o pecador aí que for muito nervosinho, né? Muito revoltadinho com Deus, Deus permite ele juntar e depois entrega para os filhos dele. É o que aconteceu com os egípcios lá, lembra? Eu já vi isso acontecer também. Né? Gente se levantar contra Deus e parece que, ironicamente, porque Deus tem um senso de humor bem interessante, né? Belo dia o cara bate as botas, sei lá, acontece alguma coisa e tudo aquilo ali vai cair na mão de alguém e esse alguém se converte.
Mas seja como for, o que vier das mãos do povo de Deus precisa vir da parte de Deus, seja por uma herança, seja pelo trabalho das nossas mãos. Amém? Isso também é vaidade e aflição de espírito. Então, a gente não precisa viver vaidade, aflição de espírito, correndo atrás do vento. A gente precisa viver em Deus. Aleluias. E vivendo em Deus, é Ele quem dá a recompensa, é Ele quem faz valer a pena, é Ele quem dá o fruto do trabalho, é Ele quem abre as portas, é Ele que provê, é Ele que sustenta. E vamos focar, irmãos, em valores eternos. Amém? Volto a dizer, não deixe de trabalhar, viu? Porque a Bíblia ensina que tem que trabalhar. E Deus não gosta de quem não trabalha, não. Não deixe de trabalhar, mas trabalhe para a glória de Deus e trabalhe possuindo as coisas e não deixando as coisas possuírem você. Amém? Aleluia.